Bom, agora a gente vai falar de um assunto interessante, que é a plástica gengival. E chamou a nossa atenção, a minha principalmente, lendo aí a pré-pauta e tal, o assunto, que a gente vai comentar a respeito de indicações, muitas vezes, indicações que vão ao encontro de um problema que pode atrapalhar aí sua condição, não sei, de mastigação, coisas do tipo. Porém, muita gente se beneficia da plástica, porque ela também acaba tendo aí um efeito estético que é super interessante. Então a gente convidou a cirurgiã dentista, a doutora Daniela Iano, bem-vinda. Obrigada, tudo bem? Aí, ó, show de orientais hoje. Vocês viram o programa inteiro com as nossas convidadas. Isso é coincidência, eu digo. Energia do Você Bonita. Tá vendo? Sabe, não? É, porque é a primeira vez que eu tô te conhecendo pessoalmente, a gente até não sabe. E eu acho isso muito legal. Bem-vinda, viu? Obrigada. Vamos lá. Pra gente começar o assunto da plástica gengival, começo já por aí. Existem algumas indicações pra gente chegar na plástica gengival. Queria que você comentasse algumas delas. Bom, eu acho que assim, o primeiro de tudo é que existe um equilíbrio, né, entre a estética vermelha, que é a quantidade de gengiva que é exposta no sorriso, e a estética branca. Então tem que ter um equilíbrio entre as duas. Quando você tem uma exposição muito grande da estética vermelha, é aquele sorriso que chama atenção, entendeu? E aí é chamado de sorriso gengival. Isso. E aí a gente entra... Agora, para a gente fazer uma plástica, a gente vai fazer a correta indicação, primeiro tem que estar saudável essa gengiva, né? Eu jamais vou fazer uma plástica numa gengiva com gengivite, por exemplo. Né? Não pode contraindicar. Não pode, porque está inflamado, vai ter um sangramento, a cicatrização não vai ser legal. Então, sempre fala, prevenção, gente, é o começo de tudo. Então, sempre uma avaliação clínica, antes de fazer qualquer procedimento estético, é muito importante, porque aí a gente vai conseguir direcionar certinho o tratamento. Então, de qualquer forma, o que tem que ser avaliado é essa condição aí do quanto essa gengiva está exposta. Sim. E a minha curiosidade é o quanto essa correção vai dar um resultado legal para todo mundo. Por que eu estou te perguntando isso? Porque às vezes as pessoas nem têm tanta diferença assim, mas esteticamente falando se beneficiam e acabam partindo para a cirurgia. Então, tem aí uma regra do que pode ser feito? Ok. Então, tudo começa com um estudo de visagismo. Né? Então a gente tem que também, entender, né? a gente está falando de maquiagem ainda agora, né? Tem tudo a ver, né? Quando a gente vai trabalhar com a estética, a gente tem que entender disso também. Então, a primeira coisa que a gente faz é um ensaio fotográfico do paciente. A gente faz um vídeo, grava um vídeo. Por quê? A gente tem que avaliar o que o sorriso dessa pessoa socialmente transparece, né? Então, às vezes, a pessoa sorri, mas o músculo puxa mais do lado direito do que do esquerdo, daquele sorriso torto. Então, tem alguns truques que a gente faz. Então, deixa a exposição do dente maior de um lado do que do outro para equilibrar, porque quando ela fala, parece igual dos dois lados. Que legal! Entendeu? Isso! E aí você perguntou, como que eu vou saber se vai ficar um dente... será que se eu cortar vai ficar um dente grande ou um dente pequeno, né? Para cada formato de rosto, existe um formato de dente que combina. E como que a gente faz isso? Normalmente, é o formato do rosto de ponta cabeça. Então, você pega uma pessoa que tem um rostinho oval, tipo o seu, mais oval. Se eu fizer um dente muito quadrado para você, fica artificial. É aquela pessoa que você olha e fala assim, nossa, mas esse sorriso não combina, esse dente é fake. Entendeu? Sério? Sim. Chocada. Então, assim, quem tem o rosto mais quadradinho tem que ter os ângulos mais evidentes. Então, existe uma proporção, por exemplo, da distância entre as pupilas, abertura do sorriso, asa do nariz. Existe toda uma proporção e com o tamanho da sua face para a gente poder, então, desenhar o tamanho do dente ideal. Então, assim, às vezes você falou, tem gente que nem notava que tinha um sorriso gengival, mas faz a plástica e fica bom. Porque às vezes aquela pessoa tinha um dente de 8 milímetros de altura, só que o rosto dela precisava de um dente de 10. Então, quando você corta aqueles 2 milímetros, faz muita diferença, porque quando ela sorri, vai ter uma exposição maior. Você, nossa, você está mais feliz, o que aconteceu, está mais sorridente. E na verdade é isso, você só mudou a exposição realmente. Gente, nunca tinha pensado. Tá vendo? A gente vai muito além da história. Eu comentei também esse lance que quem tem realmente a exposição dessa parte, né, da gengiva, que a gente nota, assim, muito, e tem várias atrizes, enfim, muita gente já fez a cirurgia e tal, que tem antes e depois, que a gente não precisa colocar, mas que a gente nota e lembra. Nesse caso, tem alguma indicação, assim, dessa parte de saúde mesmo? Então, quem tem uma gengiva muito aparente tem mais chance de desenvolver mais bactéria, coisas do tipo, enfim, e que pode ser mais perigoso?
Assim, existem algumas, como eu vou falar assim, algumas causas do excesso de gengiva, vamos dizer. Tá. Então, vamos supor, você já reparou que às vezes a pessoa usa aparelho, né? E tem aquela gengiva bem gordinha, né? Porque às vezes ela tem uma certa dificuldade de higienizar o aparelho, a gengiva acaba inflamando e às vezes gera uma hipertrofia, entendeu? Sei. Agora, por que a gente fala também do fio dental? Porque a gengiva de todo mundo, uma gengiva saudável, ela descola mais ou menos 1 milímetro, 1,5 milímetros. Por isso que a gente tem que entrar com o fio ali. Tá. Né? Se você não passa o fio, essa gengiva começa a ficar inflamada, porque começa a entrar muita sujeirinha ali. Então ela vai engordando e às vezes ela vai hipertrofiando. Agora, vou tentar explicar uma outra coisa. Quanto mais sujeira entra dentro da gengiva, ela vai descolando um pouquinho mais. Porque vai gerando uma perda óssea. A formação do tártaro dentro da gengiva, você acaba tendo uma perda óssea. E aí essa gengiva vai ficando mais descolada. Então eu costumo dizer, fica uma bolsinha de sujeira. Quanto mais essa gengiva descola, mais sujeira entra. E aí, se a pessoa tem na rotina, fazer uma boa higiene, fazer realmente as consultas preventivas, ela consegue controlar. Mas se ela não faz, vai ser aquela gengiva que vai ter uma facilidade maior de inflamação. Entendeu? Puxa, e se ela já for uma gengiva, então, muito aparente, mais ainda. Acaba ficando mais evidente, né? Vamos colocar, então, a cirurgia. A gente tem um vídeo bem interessante, ilustrativo, até pra gente entender como é essa retirada. Claro que o cálculo do quanto vai ser retirado e tal, aí é como você falou, com um visagismo por trás, né? Isso, e cada caso é um caso, né? Caso. Olha lá, queria que você explicasse, então, pra gente como é feita. Então, ali, a gente vê que também... Olha a altura da gengiva nos caninos, né? E a altura nos centrais. Existe uma desproporção, né? O ideal é sempre a altura dos centrais, que são esses 2 dentes da frente, estarem mais ou menos na mesma altura dos caninos. Tá? E o lateral, de meio milímetro a 1 milímetro, aí vai um pouco de gosto e a gente vai estudando com cada perfil de cada paciente. Abaixo, então a gente fala, o zênite do dente é o ponto mais alto ali da exposição da gengiva. Tá. Então, a gente fala que tem que formar um triângulo ali entre a ponta mais alta ali da exposição do central, com a mais alta do lateral e a mais alta do canino. Sendo que o canino e o central mais ou menos na mesma altura. Tá vendo ali no desenho? Olha a diferença que dá. Super chocada. Agora, de certa forma, bom, isso é feito em consultório, primeira dúvida. Sim. Em consultório, anestesia local. Tá. É um procedimento rápido, então geralmente dentro de 1 hora, mais ou menos, a gente consegue finalizar. Claro que eu tenho que levar em consideração quantos dentes a gente vai tirar essa gengiva. Era o que eu ia te perguntar, às vezes não é só nessa parte frontal que é necessário. Tem casos que a gente faz a arcada inteira. Né? Então, de molar. Porque já percebeu que tem gente que dá aquele sorriso, você enxerga o último dente. E tem gente que só aparece daqui a aqui. Então, é isso, a gente vai ver qual é a exposição, né, nesse sorriso. Aí a gente vai cortar. Então, se eu vou fazer um dente, às vezes só tem um dentinho que tá pequenininho. E, na verdade, aquele dente não é pequeno, ele tá escondido. Tá escondido na gengiva. É igual quando a gente faz a unha, né? Às vezes a cutícula não fica cobrindo, não sei quando você sai da manicure, nossa, tá bonito, né? É a mesma coisa. Então, a cirurgia é essa. Então, se eu for fazer um dente, às vezes em 15, 20 minutinhos você já finaliza. E a gente viu, com um aparelho, é tipo um laser? Existem dois métodos que a gente pode fazer, tá? Então, ambos são bisturis, tá? Mas a gente pode fazer com bisturi convencional, que é tipo uma mini faquinha, vamos falar assim, tá? E a gente também pode fazer com bisturi elétrico. Isso era um bisturi elétrico? Era um bisturi elétrico. Então, Tô super nesse assunto, gente. Nossa, olha, uma aproximação com o bisturi que vocês não têm ideia. Então, quando a gente trabalha com bisturi, aí a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque esse é um equipamento que a gente não pode encostar no dente. Tem que ficar só ali, então tem que ter muito mais destreza, tem uma cicatrização mais rápida, muitas vezes. Tem sangramento menor, tal, mas a gente não pode tocar no dente, porque aí pode prejudicar o dente. Então, a maioria dos periodontistas, que são realmente os profissionais, são especialistas em gengiva, eles gostam muito de trabalhar com a lâmina. Porque aí, a lâmina, você vem esculpindo exatamente o formato. Aí você fala assim, Dan, tá bom, mas você desenhou lá no computador o formato que você achou que combina, por exemplo, para mim, mas como que o cirurgião vai saber? Então, existe uma técnica. No momento em que eu faço o seu planejamento digital, em cima das suas fotos, eu vou desenhar esse... Então, eu descobri lá, eu falei, né, 8 milímetros é o tamanho do dente dela. Eu quero um dente de 10. Então, antes da gente fazer qualquer procedimento na sua boca, nós vamos fazer uma cópia da sua boca. A gente faz um molde, tá? Então, no seu molde, eu tenho lá que o seu dente tem
8 milímetros. E eu vou aumentar esse dente em 10. Então, eu desenho um dente com 10 neste modelo. Tá? Então, todas as transformações que eu decidi fazer no planejamento digital, eu desenho. Então, isso a gente chama de enceramento diagnóstico. Tá, você tem ali um molde físico, né, existente. É um protótipo, vamos dizer assim, um projeto, vai. Um projeto. E aí existe a gente molda esse projeto, então eu vou ter a cópia desse formato de todos os dentes modificados. E existe um material que a gente coloca nesse molde e sobrepõe sobre o dente. Então, e ele endurece em 30 segundos. Então, na hora que a gente tira, você consegue se ver com o dente maior. Então, o paciente não precisa de ter medo de fazer esse procedimento e de falar assim, mas será que eu vou gostar? Será que vai combinar? Será que não vai ficar um dentão e tal? Então, hoje a gente tem, a odontologia, ela nos oferece isso, uma previsibilidade muito maior de resultado. Legal. Então, você se vê com 10 milímetros, a gente faz novas fotos, você consegue ver. Então, eu falei assim, eu gostei desse sorriso. Então, aí a gente vai para a plástica. Aí, este material que ficou sobreposto ao dente, a gente usa como molde. Então, o periodontista, ele vem desenhando exatamente no formato que a gente desenhou no planejamento digital. Gente, isso é fantástico, até porque a gente faz muitas pautas aqui, enfim, já surgiram os assuntos das lentes de contato, coisa e tal. Tem gente que aumenta essa base para ficar maiorzinho, só que às vezes eu não preciso nem aumentar embaixo, às vezes é tirar a gengiva. Agora eu tô pensando, agora você falando, tô ligando uma coisa. Já tá entendendo, né? Gente, olha que interessantíssimo. Então, mas por isso que eu falei que a base da estética é essa, tem que entender de visagismo, eu tenho que avaliar, por exemplo, uma outra coisa, personalidade, qual é o perfil daquele paciente, entendeu? Ele tem um cargo de liderança, é uma pessoa mais romântica, porque tudo isso influencia o formato do dente que eu vou desenhar para essa pessoa, né? Então, quando a gente faz isso, às vezes você vai descobrir que um dente você tem que aumentar para cima e outro você tem que aumentar para baixo. Aí nesse que você vai aumentar para baixo, você faz uma lente. Tá. Entendeu? E o que você precisa aumentar para cima, você tira a gengiva. Isso. E às vezes faz um monte de coisa junto também. Gente, esse assunto é espetacular. Olha que legal. Adoro aprender com vocês. Vamos colocar a perguntinha do público. Chegaram várias já na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada. Acho que é Haley. Um beijo pra você. Tem alguma contraindicação para fazer a plástica? Tem alguém, então, que não pode fazer? Olha, eu acho que a primeira coisa é que a gente falou de gengiva saudável. Essa né? Então, assim, acho que uma contraindicação realmente é essa. Se a gengiva não tiver ok, a gente não consegue fazer o procedimento. Agora, eu tenho uma dúvida Tem mais uma, Glaucia? A criança pode fazer? Perguntaram. Criança, a gente espera pelo menos terminar a erupção dos dentes, né? Por exemplo, se nasceu metade do dente e ainda tem aquele excesso de gengiva, vamos esperar pelo menos terminar toda a erupção, aí depois você pode fazer. Tá? Não precisa esperar uma fase, enfim, terminar o crescimento, esse tipo de coisa. A gente tem que esperar a fase de erupção dentária. Terminou toda a erupção, tá encaixadinha a mordida, aí a gente pode fazer. Perfeito. Tá? Mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Bruna, um beijo. Esse procedimento sangra muito? Olha, é muito relativo, porque também a coagulação sanguínea varia de paciente para paciente. No geral, não tem muito sangramento, não. É bem controlado, não é uma cirurgia que precisa dar ponto depois, entendeu? Você, precisa de repouso? Não precisa. Então, você faz o procedimento no dia, então se você quiser ir para academia à noite, pode? Pode. Sério? Não tem importância. A cicatrização é rápida? É rápida. Assim, a gente corta, não vai ter, assim, hemorragia, assim, nada que você precise de um repouso. Porém, até essa gengiva cicatrizar desse corte que a gente fez, em média, a gente aguarda aí uns 15 dias. Né? Existem alguns truques que a gente pode fazer para tentar acelerar isso. Então, às vezes, tem paciente que vem de fora e fala, olha, eu tenho 10 dias no Brasil e eu quero fazer isso, isso, isso. Então, a gente tem que usar algumas artimanhas, mas não é o ideal. Né? O ideal é sempre aguardar pelo menos ali uns 15 dias, essa gengiva cicatrizar 100%, e aí sim, agora eu vou fazer uma lente, eu vou fazer um clareamento, eu vou fazer outros procedimentos. Ou não fazer tudo de uma vez. Exatamente. Olha, essa pergunta é legal também, que chegou na tela. Obrigada, Vitória, um beijo. A alimentação é restrita, então, após a cirurgia? Isso é uma dúvida. Né? Falando de boca, né, gente, não tem muito jeito. Olha, gente, no geral, não tem nada assim, não pode comer, tá? É diferente, por exemplo, quando você vai tirar um siso, que a gente fala, olha, vamos evitar alimentos quentes, né? Então, uma alimentação mais líquida e pastosa no pós-cirúrgico. Na plástica gengival, a gente não tem que tomar tanto esse cuidado. Agora, uma dica é evitar alimentos muito ácidos, porque teve um corte. Vai arder. Entendeu? Então, não é aquela ardência gigantesca, mas pode dificultar ali um pouquinho. Dá um... Né? Esqueci, né? Tipo, aí você lembra quando que você fez. Exatamente. Fez a cirurgia. Tem mais perguntinha na tela. Obrigada, Dai. Um beijo. Quem usa aparelho ortodôntico pode realizar a plástica gengival?
Poder? Pode, mas geralmente a gente, claro que cada caso é um caso. Eu estou vendo que a paciente está com uma hiperplasia, né? Uma hipertrofia daquela gengiva por conta de uma dificuldade de higienização. Às vezes a gente vai fazer a plástica antes da remoção do aparelho, mas normalmente a gente aguarda a finalização do tratamento ortodôntico, porque aí a gente vai remover o aparelho e vamos avaliar realmente quanto que esse dente está exposto, quanto que ele tem que aparecer, né? Para poder calcular certinho quanto que a gente tem que tirar. Porque se você está no durante o tratamento ortodôntico, às vezes é um dente que está instruindo, ele está descendo, aí você vai e corta, entendeu? Só que ele vai continuar descendo mais, então você perde a referência. Não, então o ideal é esperar finalizar o tratamento. Muito legal. Tem mais pergunta? Adorei uma aula hoje de boquinha, né? Daiane, um beijo, obrigada. De sorriso, né, na verdade. Quem tem sensibilidade ao quente e ao gelado pode fazer? Pode fazer. Agora, ó, sensibilidade. Existem N razões que levam a você ter sensibilidade. Então, a gente tem que avaliar. Às vezes, você tem uma sensibilidade porque você tem um desgaste do esmalte, né? E ali onde você tenha o excesso de gengiva, a gente vai trabalhar em nível de esmalte, na maioria das vezes. Não é indicado fazer a plástica, a gente falou agora há pouco. Às vezes o paciente, se você for tirar aquela gengiva e vai aparecer a raiz do dente, aí não é legal fazer. Tá. Porque a raiz é uma parte do dente que não tem a proteção de esmalte, então ela já é sensível. Nossa, é verdade. Então, se um paciente, se essa sensibilidade que ela comentou vem de uma exposição de raiz, completamente contraindicado. Tá? Então, por isso precisa de avaliação mesmo, né? Isso, tem que ver exatamente cada caso para poder indicar certinho. Mas ela é fera, hein, gente? Né? Obrigada. Gostei. Muito legal. Papo super bacana. É bom que a gente aprende também. E, claro, a gente tem uma expectativa quando a gente está buscando, principalmente essa proposta ligada à estética, né? Que você constrói o sorriso adequado, então, para aquilo que ela quer passar para os outros, para aquilo que ela quer ser, para aquilo que a pessoa quer olhar no espelho. A gente cria e a gente cria uma expectativa de verdade do resultado, porque isso muda a vida das pessoas, gente. Fato, né? Eu tenho uma paciente que ela falou assim, ela tinha feito lipo, tinha colocado silicone, ela tem uns 40 e poucos anos, e ela falou assim, e a gente está fazendo agora a transformação do sorriso. Ela falou, por que eu fiz essa ordem? Ela falou, eu tinha que ter começado pelo sorriso. Ela falou, porque aqui você disfarça com uma cinta, aqui você põe um sutiã de bozo, mas o sorriso aparece o tempo todo. Ela falou, ela não tinha noção. E ela perdeu os dentes com 11 anos. Olha. Por um trauma. Então ela passou a adolescência inteira, né? Parte já da fase adulta com uma prótese que não estava muito legal. E agora que ela fez, ela falou, nossa, se eu tivesse descoberto isso antes... Ah lá. Não, muda a vida das pessoas e é de fato mesmo construir uma imagem, né? E que legal que hoje a gente tem isso. Melhorar a autoestima, acho que dá segurança, né? Total. E de verdade, gente, com essas explicações e sabendo o que nossa, é tão bom você chegar num profissional que você está bem informado. Sim. Então você você parte para a decisão, uma decisão como essa que muda tudo. De repente, se você olhar com outro sorriso, muda tudo na sua vida. Com a certeza que é aquilo que você quer e que está sendo bem indicado, com a segurança. Então, parabéns, grande aula hoje com a doutora Daniela Iano, cirurgia dentista. Vou deixar um Instagram para vocês, que lá tem um monte de sorriso. É o @doutora, abreviado, Daniela Iano. O Iano é Y-A-N-O, tudo junto. @doutora Daniela Iano. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Volte, adorei. Parabéns pelo trabalho.